Olá, pessoal. Estamos ao vivo agora. Hoje temos mais um webinar da RSK e hoje é um webinar mais genérico para todo mundo aí, todo público, porque o nosso objetivo é falar de casos de uso da RSK. E quando a gente fala em casos de uso, eu sei que a gente está falando basicamente de casos de uso de blockchain, porque a gente fala muito em blockchain, mas as pessoas não veem ainda tantas coisas realmente sendo implementadas. Então, é isso que eu vou apresentar para vocês. Então, vamos começar. Deixa eu só ver se as transmissões estão todas em ordem aqui. Aí, tudo em ordem. Então, começando. Bom, eu vou falar para vocês de uma forma mais genérica, então eu vou falar, eu não vou especializar em cada caso de uso, mas a gente vai ver alguns casos, alguns segmentos que a gente já tem coisas implementadas na RSK. Então, a gente já tem coisas implementadas na área de caridade, de logística, de entretenimento, em finanças, governo e na indústria alimentícia. Em espanhol e inglês, alguns desses casos de uso, eles estão acontecendo webinars específicos só para eles, e depois, se vocês quiserem um aprofundamento em qualquer um desses casos de uso, a gente pode conversar, que eu posso falar em outro momento aí, quase uma hora, sobre algum desses casos de uso. Hoje, o objetivo principal, quando eu estiver falando dos casos de uso, é tentar responder estas perguntas que estão aí na tela para vocês. Qual a solução? Qual o público-alvo? Qual a audiência? Qual que é o problema que está sendo resolvido? E por que isso é importante? Então, essa é a nossa abordagem hoje. Vamos começar na parte de caridade das organizações sem fins lucrativos. Eu vou falar para vocês da BitGive, do Circle of Angels e da Blockchain for Humanity. Então, primeiro da BitGive. A BitGive, a gente tem, então, um produto com eles chamado GiveTrack, onde a solução é uma plataforma de doação para fornecer transparência e a prestação de contas aos doadores, de forma que as informações vão ser compartilhadas, informações financeiras e resultados do projeto em tempo real. O público-alvo são as próprias organizações não governamentais aí e os próprios doadores. E qual que é o problema que a gente resolve? Ou seja, qual é o problema que existe, né? As organizações sem fins lucrativos, elas têm serviços financeiros mais limitados e às vezes elas perdem até 30% do que elas recebem em taxas para as transações, para os serviços, e tem uma espera maior, às vezes, para liberar um dinheiro, para ter uma transferência financeira, tem uma vulnerabilidade maior à fraude e não tem tanta transparência assim. Então, essa ferramenta da BitGive, que é o GiveTrack, ela utiliza criptomoedas e, com essa ferramenta, as organizações sem fins lucrativos podem transferir os fundos para praticamente qualquer lugar no mundo, com uma liquidação bem mais rápida e, ao mesmo tempo, ter a própria confirmação dessa liquidação. As taxas são mais baixas, a gente tem a segurança de um blockchain aí, que a gente fala de uma segurança criptográfica, né? E a gente tem a transparência em tempo real. E por que tudo isso é importante? Com essa ferramenta, a gente consegue melhorar custo, velocidade, segurança, e a gente garante que mais fundos eles vão chegar à causa real, a quem realmente precisa receber esse dinheiro, vão fazer a diferença na vida de mais pessoas, e a gente tem um impacto maior aí na ação, que a gente pode fazer a diferença aí para essas pessoas. E essa ferramenta, ela adiciona responsabilidade a toda a cadeia aí do processo, por meio dessa transparência, ela acaba ajudando a gente a ter mais confiança e mais engajamento, tanto dos doadores quanto do público em geral, que pode acompanhar o que está acontecendo na plataforma. A BitGive é da Coni Galip,
eu conheço dos eventos que a gente tem aí na América Latina, é uma pessoa muito boa, muito humana, assim, realmente é uma plataforma muito legal, assim, gosto muito. Outra, então, que a gente tem também, que eu adoro, a Blockchain for Humanity, da Gracie, também é um outro projeto que esse projeto tem uma visão fantástica. Imagina uma aceleradora para que os projetos possam ter fundos para conseguir fazer seus projetos, né? Mas é uma aceleradora que funciona de forma descentralizada, sem fins lucrativos, e ela busca os projetos que tenham um potencial para causar um impacto significativo na sociedade, até nos próprios objetivos da ONU. E então os fundos que são recebidos das doações para a Blockchain for Humanity, eles vão para os projetos após a conclusão de alguns marcos nos projetos, e tudo isso é acompanhado por uma comunidade descentralizada no próprio aplicativo deles, que é o GiftDApp. O ano passado, por exemplo, na LabitConf, teve, inclusive, foram escolhidos alguns projetos, e até para a escolha desse projeto, tem um time grande que faz uma análise dos projetos. Eu fiz parte da votação e da escolha para o ano passado. Assim, eu fico super feliz de ter feito parte disso. Bom, qual que é o público disso? A gente tem diversos ativistas sociais que eles querem tornar o mundo mais justo, melhor, mais acessível para as pessoas, e essa plataforma da Blockchain for Humanity faz isso. Tudo isso, tanto que eu estava falando da BitGive quanto da Blockchain for Humanity, são casos que estão implementados na RSK. Outro até que já praticamente eu falei, então, qual que é o problema resolvido aí da Blockchain for Humanity? Ela permite que os ativistas sociais tenham os fundos que eles precisam através do blockchain para tornar realidade, para fazer realmente a gente ter essas aplicações funcionando e fazer diferença na vida das pessoas. E a importância disso, a gente tem, de novo, o mais importante de tudo aí, sempre que a gente está falando de blockchain, a gente está falando principalmente de blockchain público aqui, e a gente está falando de transparência. Então, blockchain, ele habilita a transparência aí das ações, porque a gente tem transparência, a gente tem mais confiança, a gente tem mais engajamento com os doadores, com o próprio público também, e a gente consegue direcionar melhor os fundos para as causas que são importantes, que vão fazer diferença no mundo. Então, a implantação do blockchain, basicamente a gente pode dizer que tem um aproveitamento máximo dos benefícios que um blockchain pode trazer nesse tipo de plataforma. E a gente foca nos principais problemas enfrentados aí pela sociedade no mundo inteiro. Os projetos, por exemplo, do ano passado, eu lembro que tinha projeto da Argentina, da França, da Venezuela, nossa, tinham 2 frentes, né, de projetos, e muitos projetos, mesmo muita coisa boa. Um deles, que é o Venesvit, que está funcionando, ele é um projeto até onde tem algumas pessoas da França. Eu cheguei a depois conversar com eles para dar uma mentoria técnica. É um projeto muito legal. Bom, o outro que a gente tem aí, pensando nessa área de caridade de doações, é o Circle of Angels, e é uma plataforma transparente também. Lembra que a gente está falando de transparência o tempo inteiro, que o objetivo é ter uma ferramenta simples e abrangente para visualizar e digitalizar a jornada do financiamento desses projetos de impacto. Então, desde os financiadores até realmente as empresas que são consideradas empresas sociais, empresas não governamentais, a gente pode chamar aqui no Brasil, e aí aproveitar a estrutura de contrato inteligente para a gente conseguir fazer a distribuição dos fundos por meio desses financiamentos, também baseado em cumprimento de metas. O público são as próprias empresas sociais, que já estão fazendo um trabalho, principalmente para erradicação da pobreza,
com um foco em educação, ação climática, tecnologia para o bem e arte, e eles têm um foco, por enquanto, maior na Argentina. E, bom, qual que é o problema que está sendo resolvido nesse caso? É a incapacidade das partes interessadas em rastrear o uso dos fundos. E qual que é o real impacto disso? E tanto na vida dos produtores, quanto o que isso traz realmente de melhoria para as comunidades. Então, de novo, a gente está falando de rastreamento, de transparência e de controle de fundos. E isso é super importante. A gente está, como eu falei, falando de rastreamento de fundos aqui, e os contratos inteligentes, eles fazem com que isso aconteça de uma forma automatizada, sem a intervenção humana, sem alguém resolver mudar de ideia no caminho e guardar uma parte no seu bolso. E a gente tem um mercado novo aí para os financiadores que realmente podem acreditar que o dinheiro está indo para o lugar certo e para as próprias empresas sociais serem mais confiáveis. Então, o importante é que o Circle of Angels, ele foi desenvolvido pela Atix Labs e eles já estão no portfólio da Unicef. Vocês viram que eu falei muito de rastreamento, né, e indo bem mais para essa área, tem alguns casos. Um caso que eu gosto muito é a Dex Freight, que é logística, exatamente, e é uma plataforma de logística descentralizada, que daí ela permite para todas as pessoas da cadeia, então seja remetente, seja transportador, seja qualquer parte interessada nessa cadeia de suprimentos, elas podem realizar transações e aí colaborar de uma forma mais eficiente, transparente, segura, porque todas as transações estão sendo colocadas no blockchain. As transações são feitas por identidades, aí já registradas em blockchain também, e de forma que a gente pode saber quem é a identidade, ter a reputação dessa identidade, isso é imutável. As transações aí, elas também ficam digitalizadas, os pagamentos são tokenizadas, e a gente tem a interação ponto a ponto por onde passa um suprimento, uma carga, em tempo real, e até mesmo a correspondência da carga e da própria capacidade que deveria ter aquela carga, prevenção de fraude e das próprias soluções financeiras e de seguro, tudo isso acaba ficando mais inteligente e mais eficiente com a utilização do blockchain. Bom, público, os fornecedores de logística, transportadoras e todos os outros atores aí da cadeia de abastecimento. Que problema a gente está resolvendo? As ineficiências do setor de logística, atrasos, até muitos deles acontecem por processos manuais, a própria fragmentação de dados, porque se você não tem uma visão completa do processo de logística ou do processo de um suprimento por onde ele está passando. Então, por isso que a gente fala em fragmentação de dados. A gente pode ter um atraso no pagamento, até por conta de fraudes que pode acontecer, e até para conseguir descobrir se isso era uma fraude ou não era, se foi um roubo ou não é. Tem muita disputa entre as partes, né? E com tudo isso no blockchain, você não tem mais esses problemas. A gente está falando daí de uma cadeia que está sendo transparente, que está confiável, que é imutável. Bom, a importância na área da logística aí, os contratos inteligentes, então, eles estão sendo utilizados para todas as transações. Isso traz um novo nível de transparência, olha a transparência aí aparecendo de novo, e de responsabilidade também na indústria de logística. Porque, como eu já falei antes, isso reduz disputas das contrapartes, reduz custo e abre aí um caminho para a gente ter novos produtos e serviços através dessa solução em blockchain. Outra área legal para a gente falar, a parte de entretenimento. Depois eu tenho que arrumar aí um pouquinho ainda as coisas. Entretenimento. Então, vou falar de duas empresas para vocês, da Crypto Spaceship e da Warafan. Então, vamos falar da Warafan primeiro.
É uma solução muito legal. Imagine que assim, qualquer pessoa que é famoso, que é um ídolo, podem criar cartões, e esses cartões podem ser criados para momentos importantes, seja para um show, seja para uma data comemorativa de aniversário de 20 anos de carreira, o que for. E esses cartões, eles são criados com uma tiragem limitada. E eles ficam escassos, né? Eles vão ser exclusivos, eles vão ser assinados pelo ídolo, pela pessoa que é a pessoa importante aí do cartão. E o contrato inteligente da Warafan, ele protege a propriedade intelectual desses ídolos participantes, e depois os fãs, eles podem trocar esses cartões entre eles. E quando eles estão fazendo essas trocas, essas negociações de cartões, o que a gente fala que seria no mercado secundário, né? O próprio ídolo, o próprio artista, ele vai receber uma parte da receita. Então, o público são os artistas, os ídolos aí de todos os setores, e é por isso que a gente fala mais em ídolo e não só artista, né? Porque um atleta também pode ter um cartão, um músico, ator, influenciadores, qualquer pessoa, e daí, por outro lado, qualquer fã que deseja colecionar esses cartões, negociar. E não sei se vocês lembram, eu fiz já um workshop para ensinar a criar os non-fungible tokens. É disso que a gente está falando, dos tokens não fungíveis, onde a gente tem uma determinada tiragem, e os tokens dessa tiragem é que são negociados depois. E que problema a gente está resolvendo neste caso? A gente está falando dos artistas de todos os setores, então que eles lutam continuamente para proteger os direitos autorais deles. E então o Arafan resolve esse problema de forma que as coisas que eles estão publicando, eles estão registrando no blockchain, e eles estão depois podendo fazer transações dos produtos através do Arafan, através dos ativos do Arafan. E, bom, a importância disso, a gente está... uma outra coisa que a gente pode pensar é que aí a gente tem a própria comercialização desses cartões de forma global. Então, até um artista local, ele pode ter uma abrangência maior, ele pode ser conhecido no mundo todo, e os usuários podem verificar a autenticidade dos cartões. Então, você ter certeza que seu cartão é legítimo, foi emitido por aquele artista. Você consegue negociar muito rápido, de uma forma transparente, super justa, porque o próprio artista vai receber alguma coisa por isso, que é o criador de conteúdo. E, bom, outro que a gente tem aí nesse setor é a Crypto Spaceship, e esse é um jogo, então um jogo de estratégia e um jogo de RPG, que constrói uma frota poderosa para lutar pela supremacia do espaço criptográfico. Então, a gente está falando aí de criptografia. O público são os gamers, os amantes aí dos jogos, e não tem ainda tanta coisa acontecendo nessa parte de entretenimento. Então, a gente consegue resolver isso através da tecnologia blockchain, isso pode abrir espaço para muitas outras coisas. Depois, se vocês quiserem também pesquisar de curiosidade, a Loom Network é uma sidechain do Ethereum que tem também uma coisa específica para isso. Então, são algumas ideias aí para vocês. E, inclusive, em 2018, eu participei conversei aí com um projeto, eles acabaram não fazendo realmente o projeto, mas eu estava conversando com um grupo de um outro projeto aí de disputas, até de jogos, de campeonatos virtuais de jogos, e onde existiam tokens que poderiam ser tokenizados. Isso é um outro mercado aí super interessante. E quando a gente está falando de jogo, a gente está falando de uma indústria que ela é multibilionária, ainda é pouco explorada no blockchain, e esse é um caso que ele pode ser um modelo para a indústria de jogos descentralizada.
Aí até o site principal deles, eu acho super legal. E bom, vamos mudar agora de área, vamos falar da parte financeira. Na parte financeira, eu quero mostrar 3 casos de uso para vocês, e logo, logo eu devo falar, nos próximos meses, mais da Money on Chain. Eu já fiz uma conversa com o Gustavo Cunha a respeito, mas eu devo ainda fazer uma outra abordagem da Money on Chain aqui nos nossos webinars, falando mais da parte de finanças descentralizadas. Mas aqui não vai ser das finanças descentralizadas, a gente está falando de finanças em geral e a Money on Chain está aí no meio. Então, a Money on Chain também é um projeto que eu acompanho há muito tempo. Eu lembro deles em 2018, na LabitConf, que foi em Santiago do Chile, e eles já estavam apresentando o projeto, um projeto super consistente, e eles combinam, então, uma stablecoin colateralizada em Bitcoin, com um token, com juros para quem tem Bitcoin, e além de um outro produto, que é o próprio Bitcoin alavancado. Então, é bem interessante, assim, são 3 tipos de token. É o token para quem quer simplesmente quem tem Bitcoin e quer receber mais em cima do Bitcoin. Existe o segundo produto, que é você conseguir emitir uma stablecoin baseada nesses Bitcoins, e um outro que é um Bitcoin alavancado, que você ganha mais se o Bitcoin sobe mais, mas também perde mais se ele cair, né? Então, tudo depende do lado que você tiver. E que problema que a Money on Chain resolve? O primeiro problema é a necessidade de ter stablecoin, porque a gente sabe que a volatilidade das criptos é gigantesca, e existem já algumas soluções aí para a gente ter stablecoins. No Ethereum a gente tem várias, né? Então agora, baseadas em Bitcoin, né, RSK, elas estão começando a aparecer. Já tem umas interessantes. Qual que é a importância, então, disso? Quando a gente está combinando, então, descentralização, segurança, imutabilidade do próprio sistema Bitcoin com a estabilidade aí do dinheiro fiat, a gente consegue fazer com que o comércio internacional flua melhor, com menos atrito, então é mais fácil para a gente transferir dinheiro entre os países. E a gente tem também uma garantia maior da segurança do seu dinheiro, né? Porque tem gente que tem medo de cripto, porque a gente sabe que, assim, cripto pode subir 10% em uma hora, pode cair 10% em uma hora, e se você precisa ter o seu dinheiro, se você tem contas exatas, você precisa ter o dinheiro que você vai usar para produtos, normalmente você precisa ter isso em moeda fiduciária. Então, stablecoins são fundamentais para isso. E, bom, a próxima que eu queria falar para vocês é a Investoland, da Ser Sócio. E, bom, a gente está falando de um mercado de investimento aí voltado para pequenos e médios investidores. Eles vão poder fazer seus investimentos através da Investoland, que é uma plataforma de financiamento em blockchain, que vai permitir que empresários, pequenos empresários, levantem fundos, ou seja, façam empréstimos, e esses pequenos investidores ponham seu dinheiro nessa plataforma para ganhar dinheiro, para ter uma nova oportunidade financeira de lucro. O público, a gente tem os dois lados aí, né? Então, tanto os próprios indivíduos que querem ter um retorno maior sobre as suas economias, e, do outro lado, os projetos que precisam de mais fontes de financiamento, que não sejam do mercado tradicional. E aí a gente, assim, tem que falar que no mercado tradicional, a gente tem menos acesso, né? Então, quando a gente está falando aí, e nesse mercado, a gente está tentando resolver o problema de democratizar os investimentos, aí através do blockchain, permitir que mais pessoas participem das oportunidades, dos serviços financeiros
e oportunidades de investimento também, né? Porque muitas vezes a gente tem determinados requisitos para ser um investidor, o valor mínimo é alto, tem algumas dificuldades legais, tem mais burocracia, e mesmo se você quiser fazer um investimento para outro país, as próprias transferências internacionais são mais caras e mais burocráticas. E é isso que a Investoland resolve. Bom, por que a Investoland é importante aí para esse universo? Que diferença que ela está fazendo no mundo? Então, a gente vê que os projetos, eles precisam de outras fontes de financiamento, que vá além, então, das instituições financeiras tradicionais, e as pessoas podem ter mais chance de ter retorno sobre as suas economias, mesmo se elas têm valores menores, e principalmente quando a gente fala, por exemplo, tem esse projeto, eu sei que ele tem base em Buenos Aires também, quando a gente fala na Argentina, o próprio peso argentino desvaloriza demais com o tempo. Então, isso é uma forma também dos argentinos conseguirem ter, não perder o valor do seu dinheiro. E a gente está falando, então, da democratização do mundo dos investimentos, aí ao alcance de todo mundo. Outro caso aí da parte financeira, que eu acho muito interessante, é o da Vivienda, é um banco da Colômbia. Ele é um dos maiores bancos da Colômbia. Esse projeto ele foi desenvolvido por um parceiro nosso, que é a Coinbanks, e o projeto é uma carteira de micropagamento para esse banco, e ele está em teste com os funcionários internos, então, nessa primeira fase, os clientes são os funcionários internos, a ideia depois é abrir para o mundo, e a ideia é diminuir o tempo das pessoas no caixa do banco, nas filas de caixa, reduzir taxa de comissão, reduzir taxa de transação, e processar as transações comerciais em tempo real. Aqui no Brasil, o nosso Pix já vai resolver bastante isso até, né? Qual a importância disso, então, aí para a Colômbia? A gente tem uma melhora no tempo de processamento de pagamento e, ao mesmo tempo, reduz os custos da transação e fornece um serviço melhor. Uma outra área, um outro segmento que a gente tem aí algumas aplicações, alguns casos de uso, é na parte governamental. Então, a Activos, o MMP, então, também foi um projeto desenvolvido pela Coinbanks. A gente está falando aí de uma cidade que é a Marcos Paz, e foi desenvolvida uma plataforma, um app, no qual os vizinhos, as lojas, conseguem trocar produtos e serviços através de ativos digitais, através de tokens. E isso é um aplicativo para o celular, então, que foi desenvolvido baseado na rede da RSK, que permite, então, para os cidadãos obter aí os benefícios, desconto, promoção, economia, crédito, através da participação dessas pessoas em programas, como, por exemplo, a reciclagem na cidade. Ela vai ter créditos que ela vai poder usar em lojas depois. Isso estimula a economia local e hábitos civis positivos aí, pessoas que reciclam mais as coisas, que têm mais consciência do meio ambiente. E isso ajuda muito, a importância disso é ajudar a promover a própria economia local da cidade aí de Marcos Paz, e ao mesmo tempo que ela recompensa os comportamentos positivos, as coisas corretas que os cidadãos podem fazer. Outro, que é um caso aí do Banco Central da República Argentina. Isso é bem legal. Eles têm um sistema também que foi desenvolvida pelo grupo Sabra, que está baseada na RSK, que é uma solução enterprise, tá, na RSK, que serve para administrar as reclamações de débito das contas, então imagina um débito automático, alguma coisa assim, e com rastreabilidade do que está acontecendo. Então, se acontecer alguma coisa errada na sua conta, você tem como entrar nesse sistema, e esse sistema não vai, a sua reclamação não vai desaparecer no meio do caminho, a sua reclamação não vai, alguém mudar o valor que você colocou na reclamação,
e a ideia é que isso vai ser resolvido. Lembra que a gente está falando de um banco central, né? Então, essa solução, ela serve para todos os bancos participantes aí da economia da Argentina e também para os usuários finais. Bom, e o que a gente está resolvendo, né, nesse caso? Um outro problema que tinha era a questão de cada banco ter a transação de um jeito. Então, a gente tem uma padronização nas transações, elas também ficam mais confiáveis, mais seguras, porque não tem fraude. Tem a rastreabilidade ponta a ponta, conforme eu já falei antes para vocês. E quando a gente está falando de uma reclamação desse tipo, a gente pode falar que isso é considerado um sinistro, né? Então, a gente mantém o controle dessas atualizações desse sinistro, da conta bancária, né? Tudo inserido nesse sistema. E isso, como importância, a gente pode falar que a gente está desenvolvendo uma alternativa mais simples, mais eficiente para o sistema de compensação. A Gasnet também foi desenvolvida pelo grupo Sabra. Então, a Gasnet criou uma rede de blockchain Enterprise na RSK, que está focada no sistema de distribuição de gás natural da Argentina. Essa empresa é para isso, né? E essa plataforma, ela permite o registro de todas as transações que são processadas para certificação de uma instalação nova ou uma reconexão do serviço de gás, tanto para o cliente atual ou futuro, de forma que a gente consegue saber qual é o cliente, qual é o medidor de gás registrado, qual é o distribuidor de gás que serve então esse cliente também. Então, o público são os próprios clientes, os distribuidores de gás, basicamente. Que problema, então, que a gente está resolvendo? A gente consegue permitir aí para os afiliados da Gasnet, eles também conseguem obter rastreabilidade, então o tempo inteiro a gente está falando de rastreabilidade e segurança para todo o processo da certificação das instalações, para medir a qualidade dos prestadores de serviço, que são terceirizados que fazem essas instalações, ajuda para identificar os problemas e para resolver tudo de forma mais rápida possível. E isso tudo tem muito a ver com uma coisa que eu costumo dizer, né? Que a gente o blockchain ele vai ser na nossa vida o que é a internet hoje, que a gente usa, a gente não precisa meio que entender o que é a internet, a gente simplesmente usa, e ela é super importante na nossa vida. A ideia é que vai acontecer cada vez mais que as pessoas vão escolher as coisas que tem blockchain, porque isso dá mais confiança para o processo aí para as pessoas. E, bom, qual a importância disso? A gente está falando, então, antes o processo de configuração de uma nova instalação de gás, ele era um processo burocrático, muito mais burocrático, e levava mais tempo. Aí, registrando todo o processo no blockchain, como realmente um workflow no blockchain, aí o sistema argentino de gás, ele está reduzindo os custos, aumentando a eficiência e proporcionando um atendimento melhor para o cliente. E acho que esse é o último caso que eu quero falar para vocês, indústria alimentícia, que é a Carnes Validadas em Blockchain, essa empresa. Também aí um projeto da Coinbanks, é uma grande parceira nossa aí, que desenvolve muita coisa, utilizando a estrutura da RSK. E, bom, essa solução, ela é a identificação individual dos animais. Então, a gente está falando até de uma identificação genética dos animais, utilizando o blockchain, e isso vai apresentar tanto a transparência quanto uma clareza maior no processo de produção da carne, como eu falei, aí desde a parte genética, então, da genealogia, até o consumidor final, e o objetivo é não ser tanto uma commodity, né, esse nome estranho, descomoditizá-la, e ter produtos mais exclusivos, ter produtos que você consegue confiar mais, porque você sabe a origem do produto. E aí, isso faz com que a empresa alcance até um melhor posicionamento no mercado global
e consegue ter um valor melhor aí no final para o produto. Isso é uma solução integral mesmo, que salva todos os processos de produção em forma de transação, e os próprios documentos, tudo isso fica registrado em blockchain. Bom, público, a ideia é chegar nos consumidores finais, por mais que a gente tenha os outros agentes, né, da cadeia, os próprios transportadores, mas a ideia é o consumidor ter mais confiança na carne que ele está consumindo, ele saber que é uma carne legítima aí, que veio do boizinho certo. E que problema que a gente está resolvendo? A gente tem aí um alinhamento dos produtores de carne e da cadeia de valor de produção aí com as próprias demandas dos consumidores, ou seja, o consumidor ele quer mais confiança no que ele está consumindo. E essa criação de valor, então, ela vai melhorar o controle dessa cadeia toda de abastecimento e também proporciona, então, mais transparência na produção de alimentos. Aqui ela está sendo usada para carne, mas pode ser utilizado o mesmo processo aí para outros alimentos, outros produtos, principalmente quando a gente está falando até da parte de agro, porque a gente está falando até da parte genética também, então é muito interessante isso. Qual que é a importância, então, desse projeto? Ela oferece transparência, clareza e confiança, então, ao processo de produção da carne, desde a parte genética e da genealogia até o consumidor final. E é isso. Gostaria de saber se vocês têm perguntas. Enquanto vocês escrevem as perguntas de vocês, eu falo mais duas coisas. Primeiro, eu gostaria de convidá-los para participar de um hackathon que nós somos patrocinadores. Tem um grande prêmio aí em Bitcoin. Esse é um hackathon bem legal, que é um hackathon, então, pós-Covid. E a ideia é encontrar soluções para diversas áreas. A gente tem desafios, principalmente na área de impacto social. Vou entrar no site para vocês, que vale a pena dar uma olhadinha. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode escrever, que eu tô aí com vocês. Então, aqui o pós-Covid Hackathon, então, na parte de desafios, nós temos, mais de 30 mil dólares em prêmios, e os desafios da inclusão socioeconômica, eles estão sendo patrocinados pela RSK, tem diversos desafios aí para vocês olharem, então tem os casos de uso, e tem algumas áreas aí que vocês podem criar uma nova ou trabalhar em um desses casos de uso que a gente colocou, e todos estão super detalhados até, você pode aprender muito com isso, desde vídeos sobre aquele caso de uso, guias, tem muita coisa legal sobre isso, tá? Dá para você aprender muito e, ao mesmo tempo, ainda participar de um desafio que você pode concorrer a prêmios também. Agora a gente está na fase das inscrições. Semana que vem é o lançamento oficial. E vamos começar a trabalhar. Outro que eu queria falar para vocês, só para relembrar, que é recente ainda, né? A gente tem o nosso grupo de meetup agora no Brasil. Então, os nossos webinars estão sendo colocados aqui também. Por enquanto, ainda é online, mas em algum momento a gente volta a fazer as coisas presenciais, e o grupo Meetup, ele ajuda bastante a gente nisso, tá? Então, vocês podem estar aqui. Olha aí, eu estava num outro evento na sexta-feira que eu estava sendo palestrante, e o Meetup aqui já está me perguntando o que eu achei do evento. E, bom, por enquanto ainda não teve nenhuma pergunta. Outras coisas, então, que eu gostaria de falar para vocês.
Os próximos webinars, eles não estão, a programação de setembro não está definida ainda, mas eu posso adiantar para vocês que não está aqui no site, mas o meu próximo webinar vai ser no dia 9, e eu pretendo falar sobre finanças descentralizadas. Então, eu vou fazer uma abordagem sobre DeFi, focada no que a gente tem na RSK, no que está acontecendo, no que pode ser feito. Então, é um super potencial aí que a gente tem. E para quem, não sei quem está acompanhando aí, que as taxas no blockchain do Ethereum diminuiu um pouquinho, melhorou, mas ainda estão bem altas. E a RSK é uma super alternativa para isso, porque a gente usa a mesma cadeia, né? Os mesmos smart contracts. Então, para a gente ver como é que tá, semana passada a RSK estava 5.000% mais barata que a rede Ethereum, tá? Agora o Ethereum até que deu uma melhorada, tá 48 centavos por uma transação básica de transferência de token, mas a RSK continua menos de aí, 1,5 centavo. Então, vale a pena aí, de repente, vocês, quem tem projeto e quiser trazer seu projeto para cá, para o blockchain da RSK, até em função do alto custo aí das taxas, pode conversar comigo depois, que eu ajudo vocês, eu estou à disposição de vocês. Bom, esses são os nossos canais aí, que a gente está sempre falando com vocês, que vocês podem entrar em contato. Então, eu vou colocar tudo isso, como sempre, aí no chat. Isso. Então, acho que vocês já estão recebendo aí todos os nossos links. Lembra que a gente tem um Twitter em português também. Nossa, gente, eu tô super feliz. Sabia que nosso Twitter já tá com 2.000 seguidores? Nossa, isso é muito legal. Assim, eu fico super orgulhosa aí, porque eu praticamente ajudei a criar o Twitter. Assim, eu sou bem responsável pelo conteúdo que está aqui, uma boa parte do conteúdo sou eu que ajudo a fazer uma curadoria para a gente escrever as coisas aqui. De vez em quando tem umas traduções que eu não participei, que ficou meio estranha, mas, no geral, eu tenho tomado um bom cuidado aí com o conteúdo, tem umas coisas bem legais para vocês. E os próprios casos de uso, né, tudo isso que eu falei para vocês, a gente tem numa página em português, que já está traduzida. Alguma hora eu vou olhar se essa tradução está boa mesmo, mas a gente tem aí na nossa página, então, os casos de uso que vocês podem olhar melhor, todos os casos de uso. E os meus contatos aí, para quem quiser, tem muito conteúdo em português no meu blog, mas o meu conteúdo ele está mais focado para desenvolvedores. Eu farei também a publicação de todas as palestras que eu fiz esse ano no blog. Eu fiz as de 2019, eu não fiz as de 2020 ainda, eu já perdi a conta de quantas palestras eu fiz esse ano. Tá super divertido, um ano muito intenso. E, por enquanto, o que tem no blog é mais o conteúdo na parte de tutoriais em português, que são tutoriais que a maioria, eles estão publicados no portal dos desenvolvedores da RSK em inglês, e os tutoriais que eu mesma fiz, eles também estão em português aí no meu blog. Quem quiser me adicionar no LinkedIn, fique à vontade, eu estou à disposição de vocês para conversar, para entender os projetos de vocês, e para fazer parte aí da vida de vocês, para a gente conseguir construir coisas juntos. É essa a ideia. E gostaria de agradecer a presença de todos. Nos vemos, então, dia 9 de setembro. Vamos falar de finanças descentralizadas. Tchau, pessoal. Boa noite.